Paz, povo, vamos ficar de pé. Que bom que você veio, não ficou com medo da chuva. Glória a Deus pela sua vida, enfrentou, está aqui. E Deus vai te honrar porque Ele tem algo poderoso para nós, amém? Abra comigo, por favor. Salmo de número 25. Nós vamos ler o 4 e o 5 apenas. Salmo 25. Estou na NA. Queridos, eu queria começar esse culto, na verdade, com essa oração. Eu queria que você lesse esses versículos como uma oração, como um desejo, como algo intencional do seu coração, não só para essa noite, mas para esse ano de 2025. Esse é um versículo que quando eu oro, eu paro, repito, declaro, absorvo e falo, Senhor, que isso seja verdade nas nossas vidas. Estou lendo. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Amém? Presta atenção. A oração é: faz, Senhor, eu conhecer os teus caminhos, as tuas vontades, os teus sonhos, os teus planos. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos, os teus planos, a tua palavra, a tua vontade, as tuas veredas. Guia-me, Senhor, na tua verdade, no teu caminho, e ensina-me, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Deus da nossa salvação. Amém? Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar por essa quinta-feira, por estarmos aqui. Santo e exaltado é o teu nome, e queremos declarar esses versículos como verdade para o nosso coração. Pai, nos ensina, Pai, nos mostre, Senhor, revela a tua vontade, revela os teus caminhos, revele as tuas veredas, revele os teus propósitos, revele os teus sonhos ao nosso coração. Não deixe o nosso coração desalinhado daquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Entregamos esse culto ao Senhor, confiamos em Ti, queremos adorar com todo o nosso coração. Senhor, receba o louvor da Tua igreja, Deus. Senhor, abençoe todo o culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, queridos. Tu és o único Senhor. Não há nada além de Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés,
que o Espírito Santo te pega de jeito e te muda as coisas de uma hora para outra, eu não iria começar com essa canção. Mas, enquanto o pastor lia esse versículo, Deus ministrou, Deus trouxe a letra, Deus trouxe as notas e me encheu o coração. E por isso nós vamos declarar que o Senhor é o único Senhor, digno de receber toda adoração, todo louvor, ó Pai. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Há um Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber força e o poder. Há um Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar e fazer Teu nome grande, grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar, só pra Te adorar, e fazer somente o Teu nome grande, não há outro, e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui.
autoridade em nosso meio, Pai. Essa casa é tua, Pai. Esse povo é teu. Só a tua presença que faz a diferença neste lugar, Senhor. Sem a tua presença, Pai, este lugar é apenas uma casa com 4 paredes. Sem a tua presença, Pai, somos simplesmente pessoas. É a tua presença, Senhor. É a tua presença que faz a diferença. Tua presença, Senhor. Tua presença, Senhor. Tua presença, Senhor. Tua presença. Tua presença é meu prazer, 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 tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, tua fumaça me esconde, Senhor, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer.
Não há outro além de ti, não há outro além de ti, Senhor. E não há outro além de ti, e não há outro além de ti, e não há outro além de ti, Rei meu, Rei meu, Rei meu. E não há outro além de ti, e não há outro além de ti, e não há outro além de ti, Rei meu. E não há outro além de ti, e não há outro além de ti, e não há outro além de ti, Senhor. Meu Senhor. Não há outro além de ti, só tu és, Senhor, incomparável, incomparável, pedra preciosa, Senhor, incomparável, incomparável, incomparável és, Senhor. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, é o meu Senhor. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu Com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião
vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me expondo com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira que me faz de ser Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me expondo com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz de ser Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, é tudo sobre você. Aleluia! É tudo sobre o Senhor, ó Pai. Quão maravilhoso és tu, Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tu és, Senhor. Obrigado, ó Pai. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és único. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder estar na tua casa, poder te adorar, poder te servir, ó Pai, poder entregar a ti uma adoração, Pai, que chega até ti com aroma suave. Se não fosse o Senhor, ó Pai, nada seria de nós. Se não fosse pelo teu amor, Pai, nós já teríamos sido consumidos. É por causa de ti, ó Pai. É por causa do Senhor, Deus. Obrigado, ó Pai, por este momento. Obrigado, Deus, por tudo, Senhor. O sentimento do meu coração é de gratidão, ó Pai. Gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Que em meu coração, ó Deus, que em nossos corações nunca cesse a chama, a sede,
a vontade de Te buscar. Que nossos corações queimem por Ti, Senhor, dia após dia. Que essa chama não se apague, que essa lenha nunca acabe. Queime nossos corações, Senhor, como no primeiro amor, como no primeiro dia em que Te conhecemos, Senhor, como no primeiro dia em que o Senhor soprou em nós o fôlego de vida. Tu tens total liberdade neste lugar, Senhor. E em Ti, ó Pai, eu declaro nossa total dependência no Senhor, Deus. Obrigado por tudo, ó Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor abra nossos olhos espirituais nessa noite, nossos ouvidos espirituais, Senhor. Que possamos estar atentos para ver, entender e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste lugar. Desde já, ó Pai, Te entrego em Tuas mãos a vida da pregadora, Deus, a pastora que vai estar trazendo a palavra. Que o Senhor abençoe a vida dela, que o Senhor flua através da vida dela como um rio de águas vivas. Vem saciar a nossa sede, ó Pai. Te entrego também, ó Pai, os dízimos e ofertas. Que o Senhor abençoe o coração de cada um daqueles, ó Pai. Que o Senhor abençoe o coração de todos. Que o Senhor abençoe a casa de todos. Que o Senhor abençoe a vida de todos, ó Pai. Todos que estão aqui presentes, todos que estão nas suas casas assistindo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. As crianças, temos um culto especial para vocês. Pastora. Estenda sua mão para cá. Vamos orar e abençoar a nossa pastora em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo de louvor, de adoração. Queremos abençoar as nossas crianças, cultos, professores, que eles sejam tocados também pela sua presença. Pai, mas que o Senhor fale, use tremendamente tua filha, tua serva, que ela possa fluir, jorrar desse altar tudo aquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Como pastor, abençoa a vida dela em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí no seu lugar? Glória a Deus. Você nem sabe por que você está dando glória a Deus, mas eu vou te falar. Queridos, eu amo isso nessa igreja. A nossa igreja é abençoada, porque o Espírito Santo, Ele direciona ela. E as pessoas, elas aceitam o direcionar do Espírito Santo. Você não é do louvor, então você não sabe disso. Mas eu cheguei um pouquinho antes, a gente viu a equipe passando as músicas, e eles estavam passando outras músicas. Nada do que foi tocado aqui é o que ia ser tocado. E aí acabou com a vida da mídia lá, que teve que sair correndo, a Carla está até dando risada lá. Louvamos a Deus pela vida da mídia, do LED lá também, viu? Amém? Então é por isso que você está dando glória a Deus no seu lugar. Porque você acabou de participar de um tempo de louvor tão gostoso. Que presença gostosa, como estava tão maravilhoso. E talvez, se não tivesse sido ouvido o Espírito Santo, talvez teria sido tocado aquilo que os homens queriam tocar. Mas na hora que o Espírito Santo tocou o coração, foi tocado aquilo que Deus queria que fosse tocado. Glória a Deus por essa casa. Glória a Deus porque o Espírito Santo tem liberdade nesse lugar. Curva a sua cabeça mais um momento, por favor. Pai, nós somos gratos por essa casa. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem tanta misericórdia de nós. E o Senhor está sempre falando com os seus filhos e direcionando os seus filhos. E mais do que isso, Senhor, o Senhor também vai capacitando os seus filhos para fazer aquilo que é da sua vontade.
Então, nós somos gratos ao Senhor, e eu quero declarar, Jesus, gratidão, gratidão ao Senhor, gratidão ao Espírito Santo que se revela, gratidão ao Senhor que se mostra, gratidão, Jesus, o Senhor é muito bom. Nós te louvamos e te damos graças em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Aleluia. Queridos, a gente vem de dias, né, com ministrações tão maravilhosas, tão profundas, e Deus tem ministrado muito comigo já há algum tempo, há meses, né, em muitas pregações que eu preguei, muitos dias que eu preguei o ano passado, eu falei sobre a cura da igreja, né, sobre esse momento que eu acredito, porque o Espírito Santo tem ministrado comigo, esse momento de alinhamento, de realinhamento da noiva, esse momento de uma cura completa, de uma cura integral da igreja, não de uma cura em alguma área superficial, mas de uma cura profunda, de algo que Ele move e remove de dentro de nós. Deus tem ministrado muito comigo que nós como noiva, nós como filhos, nós como servos, nós estamos sempre clamando e falando para o Senhor, Pai, usa-nos, usa essa casa, usa seus filhos, mas Deus não vai usar doentes. Nós precisamos estar curados, sarados, no nome de Jesus. Amém? E em Apocalipse, eu estava esses dias atrás, e parece até que foi tudo combinado, porque são mensagens que vieram sendo pregadas, né? Direcionamento que Deus esteve dando para a ceia, foi falado, né, das lamparinas, foi falado das virgens, foi falado agora das vestes, pastor Murilo pregou, e aquilo tão aceso no meu coração, há mais ou menos um mês, Deus vem assim ministrando comigo sobre uma palavra em Apocalipse, e tem ministrado algumas palavras, mas essa nos últimos dias veio ardendo mais, sobre essa fase de alerta, essa fase de purificação. Então não fique assustado se você está sendo pressionado a uma purificação um pouco maior. Não fique assustado se às vezes você começa a se sentir incomodado com coisas que você não se sentia incomodado antes. Mas nós estamos entrando no funil de Deus, amém? Se nós queremos manter as lamparinas acesas, e se nós queremos ter as vestes limpas, não existe uma veste limpa com uma manchinha. Eu lavei quase tudo, está sujo. Você coloca uma roupa clara e às vezes tem uma manchinha, você fala, não vai dar para sair desse jeito, vai todo mundo ver que caiu aqui um pinguinho de café. Porque ela então está suja, ela não está limpa. Ela está suja. Um dia, há muitos anos atrás, o pastor Murilo pregou e falou assim, que o quase salvo é um totalmente perdido. Lembra dessa pregação, pastor? Nunca esqueci. O quase salvo é um totalmente perdido. Então, se a gente quase entrou, quem estava aqui no Ano Novo? Quem estava aqui no Ano Novo conosco? Vocês viram o teatro das virgens que quase entraram? Quem quase entrou, não entrou. Quem quase entrou, ficou. Quem quase marcou o pênalti, né, Raidel? Não marcou. Perdeu o pênalti, não teve jeito. Quem quase pegou, também não pegou, perdeu. Então, queridos, nós não vamos ficar no quase, existe agora uma próxima fase. Nós estamos num novo ano, repete comigo, novo ano. É uma nova fase, é um novo ciclo. E a volta de Jesus se aproxima, e isso tem sido muito pregado. Mas eu quero falar algo para você agora muito especial. Algo que Deus também tem ministrado ao meu coração. Eu estou aqui nessa noite assim com muito temor do Senhor, porque é uma palavra que Deus ministrou comigo do início ao fim. Ali, eu e Deus, quando o Gleison ainda começou a cantar no Santo dos Santos, a fumaça, né, me esconde, só teus olhos me veem, eu comecei a lembrar do dia que eu estava sentada e Deus ministrando comigo essa mensagem, quando eu estava lendo Apocalipse. Eu lembro que meu esposo depois chegou para almoçar, e eu falei assim, amor, Deus ministrou algo comigo em Apocalipse. Ele, Apocalipse, meu Deus, o que está acontecendo aí, né? Mas é algo para a glória de Deus. E quando a gente fala que Jesus está prestes a voltar,
Tem muita gente que fala assim, pastora, eu acho que isso é sensacionalismo, porque a gente está esperando há tanto tempo, ele ainda não voltou. Tem gente que estava esperando há 50, há 100, há 200 anos atrás, e ele não voltou. Para essas pessoas que já morreram, ele voltou, gente. Nós precisamos entender isso. A gente precisa entender que quando a gente fala da volta de Jesus, não é só o arrebatamento, porque se eu morrer hoje, para mim, voltou. Se você morrer hoje, para você, voltou. Se você sair amanhã, acontecer alguma coisa e você for levado, voltou. Porque não vai ter mais para onde ir. Depois que a gente se vai dessa vida, é o céu ou o inferno. Amém? É o céu ou o inferno. Então, não é sensacionalismo, porque quando nós falamos da volta de Jesus, é claro que a gente está remetendo a um evento futuro e certo, mas não sabemos o dia e a hora, não sabemos. Pode ser que seja amanhã, mas pode ser que demore muito, pode ser. Mas, um dia nós vamos partir. E pode ser hoje, amanhã, daqui 5 anos. Pastora, para com isso, eu vou durar muito tempo aqui. Amém, irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero ter muito cabelo branco e ruga. Quem já quase morreu como eu, a alegria da nossa vida é ter ruga. Eu quero ter um monte. Quero ficar velha. Velhinha, andando com meu marido, assim. Sabe aqueles velhinhos? Nós vamos, a gente fala que nós vamos ser os 2 velhinhos andando assim. Nós vamos, em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, senão eu quero subir. Mas, se a gente se for, Jesus voltou para nós. Amém? Nós precisamos ter esse entendimento e parar de ficar falando. Fica falando de Jesus voltar, você não sabe o dia e a hora. Você também não sabe o dia que Deus vai te chamar. E por que eu estou falando isso? Porque é uma realidade muito certa. Quem está vivo pode morrer a qualquer momento. Só que nós nunca pensamos isso. Sabe, eu penso isso porque eu já passei por uma doença que eu quase morri. Muitos aqui sabem, e quem não sabe, eu tive um câncer há 7 anos atrás. Já preguei muito sobre isso, não vou hoje pregar sobre o câncer. Mas eu quase morri. Eu passei muito perto da morte. Então, depois disso, eu acredito que outras pessoas que passaram por experiências assim, fortes, com quase morte, essas pessoas, elas saem de casa todo dia sabendo que elas podem morrer. Agora, quando a gente nunca passou, a gente sai achando que a gente nunca vai morrer. A gente faz tudo. A gente briga com as pessoas, a gente briga, sei lá, no trânsito, a gente volta para casa sem resolver, a gente dorme sem resolver com as pessoas. Por quê? Porque parece que vai viver sempre, né? Então, eu queria, antes de falar dessa palavra, falar isso para você. Que Deus, Ele quer um alinhamento conosco, porque Ele nos ama. E Ele está nos dando essas oportunidades. Então, eu quero falar, queria que abrissem, por favor, Apocalipse 1, do 12 ao 16. Nós vamos ler sobre a visão que João teve. Apocalipse, você sabe, o apóstolo João estava na ilha de Patmos, quando ele foi tomado por Deus, e em espírito, ele começou a ter muitas visões daquilo que era, que é e que está por vir, porque às vezes a gente fica falando assim, Apocalipse é só aquilo que um dia vai acontecer, que não sabemos como. Gente, a Bíblia, ela é muito coesa. Então, se a gente for pensar dessa forma, não adianta eu pregar sobre Gênesis, porque foi lá atrás. Só que ela é atual, está servindo para a gente hoje. Então, aquilo que está lá, escrito lá na frente, Apocalipse, está servindo para nós hoje. Amém? E aqui, na ilha de Patmos, essa passagem, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque é o momento que João, ele tem a visão de Jesus, do Cristo glorificado. E ali você vai ver ele narrando como ele viu esse Cristo. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares. Você sabe o que são vestes talares? Querido, vestes talares são vestes que elas vêm assim, aquelas vestes tipo de sacerdote, de honra, e ela vem até o calcanhar. Ela também pode ser considerada aquela toga que os juízes usam. Não sei se você já foi no tribunal, você vê aquele juiz, ele usa aquela toga preta, grande, às vezes você viu na televisão, vestes talares. Então, ele estava com essas vestes, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas.
Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Até aí, amém? Logo após essa visão do Cristo glorificado, né, ele começa a ver ali Jesus falando com 7 igrejas. Coloca aquela foto, por favor, das 7 igrejas da Ásia. E ali Cristo vai falar com 7 igrejas. E aí você vai falar assim, o que eu tenho a ver com isso, que eu não moro na Ásia, não fui dessas igrejas, eu sou da igreja Amir, eu não sou da igreja do Pérgamo, da Tiatira, do Sardes, da Esmirna, eu não sou de nada disso. Eu queria te falar que você é igreja. Então eu queria que você batesse assim no seu peito e falasse assim, eu sou igreja, eu sou a noiva de Cristo, eu faço parte de tudo isso. Então você tem que entender que os alertas que foram colocados na Bíblia para cada um, são alertas para mim e para você. E glória a Deus por isso, porque Ele nos ama e Ele traz esse alerta para nós. Quando Ele fala dessas 7 igrejas, estudos mostram que existe ali 3 aspectos. Quando nós olhamos ali para o mapa, e nós vemos ali, no cantinho aqui, do lado esquerdo, a ilha de Patmos, é onde João estava. E ele falando lá das igrejas, nós estamos vendo ali a igreja no seu local físico. Porque são igrejas que realmente existiram. São igrejas que realmente existiram fisicamente. Então, ela tem um aspecto físico. Sim, ele estava falando de algo que existia naquela época. Mas existe um outro aspecto, que é da completude de Deus. Porque o número 7, ele significa perfeição. Deus fez tudo em 6 dias, e no 7º ele descansou. É um ciclo completo. Quando nós falamos em 7, nós falamos da plenitude, nós falamos da completude de Deus. Quando ele está falando das 7 igrejas, ele está falando ali de um corpo que precisa estar completo. De um corpo que ele quer que tudo vá bem para todo aquele corpo. Ele está falando de 7 igrejas, ele está falando assim, olha, eu não quero que nenhum pereça. Eu sei que vai ter gente que vai perecer, mas eu quero alertar todos. Eu quero alertar todos. Se fosse hoje, talvez outros nomes estariam aqui para poder demonstrar o alerta. Amém? Mas existe também um aspecto profético dessas igrejas. A Bíblia, ela usa muita analogia. E nós fazemos analogia para interpretar a Bíblia. E nesse aspecto profético, quando nós vamos ver essas igrejas, cada uma sendo estabelecida em um momento. Cada uma com uma fase, com uma dificuldade, com algo que ela é forte. Mas são períodos diferentes, igrejas diferentes entre si. E ali nós podemos ter como as fases do cristão. Nós vamos falar dessas 7 igrejas e talvez você vai se identificar com Éfeso. Talvez você vai se identificar com Esmirna, com Filadélfia, com Tiatira. Você vai se identificar com alguma, sabe por quê? Porque você é igreja. E porque eu sou igreja, o alerta é para mim e para você. Amém? Mas mais do que falar sobre as igrejas, o que Deus ministrou comigo nessa palavra é sobre como Jesus se manifestou para cada igreja. Repete assim comigo, como Jesus se manifestou com cada igreja. Então o alerta, queridos, é como ele vai se manifestar para mim, como ele vai se manifestar para você. Não é igual. Ele é o mesmo. E a palavra de hoje é a manifestação do eu sou. O eu sou é um só. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas quando a gente lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ele se manifesta de formas diferentes. Por quê? Porque não importa, ele sempre vai ser ele sempre vai ser Deus. No princípio ele era o verbo se fez carne, a carne veio, ele veio à terra, ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está com o Pai, ele vai retornar agora, depois glorificado. Então, tudo isso é real, ele é do princípio ao fim, ele não muda. Mas a forma de se manifestar para nós precisa mudar, porque é a forma que eu vou conseguir ver, é a forma que você vai conseguir ver. Amém? Então, nós precisamos compreender isso. E outra coisa que Deus ministrou comigo são as promessas para cada igreja. Ei,
A promessa da Leila é diferente da minha. E glória a Deus por isso. Não existe uma competição. A promessa da Andréia é diferente da minha, que é diferente da Ariane, que é diferente da Silvia, que é diferente do Iverson. A de cada um é diferente. Nós vamos ver entre as 7 igrejas, as promessas são diferentes. A visão, como Deus se manifesta para elas, é diferente. Então, nós precisamos ter isso em mente. E eu quero começar falando da igreja de Éfeso. Está lá em Apocalipse 2, do 1 ao 7. Eu não vou ler tudo, você vai acreditar em mim, mas depois eu vou ler só os versículos que interessam, senão eu vou ler muito versículo aqui. Mas a igreja de Éfeso, ela era uma igreja que ela abominava os ensinos contrários. Ela era uma igreja teoricamente correta diante de Deus. Ela era uma igreja que ela estava ali no culto todo dia. Sabe as pessoas que vêm no culto? Ela estava ali. Ela estava reafirmando a fé dela em Deus. Ela era uma igreja séria. Ela, inclusive, ela não aceitava o ensino, está escrito isso na palavra, dos nicolaítas, que era uma seita que corrompia o evangelho. Ela não aceitava. Ela era uma igreja teoricamente séria nos seus ensinos, mas ela tinha problema com as suas obras. Ela tinha problema com as suas obras. Quando nós falamos de obras, nós falamos das mãos, nós falamos do trabalho, nós falamos do fruto. Quando nós falamos de obras, nós falamos de mãos, nós falamos do trabalho e nós falamos de fruto. Amém? E eu queria falar como que o Eu Sou se manifestou para ela. Eu queria que abrissem aí, por favor, Apocalipse 2. Eu vou ler o 1 e acho que talvez o 2. Abre o inciso 1. Inciso não, versículo, né, gente? Tô no direito aqui, o inciso. Ao anjo da igreja em Éfeso. Deus começou a falar comigo, queridos, quando eu comecei a ler isso. Não é quando eu lia o final, é quando eu lia o início. Foi tão forte que quando eu lia o início, a forma que Jesus ali se manifestava, Deus já ministrava comigo. O problema dessa igreja era tal. Antes de eu ler qual era o problema lá embaixo. Quando eu lia de novo da outra igreja, o problema dessa igreja é tal. Olha isso. O anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Só aí mesmo, pode voltar. Olha como que ele se manifesta para Éfeso. Presta bastante atenção nisso. Lembra quando nós lemos o Jesus lá glorificado? Ele tinha na mão direita as estrelas. Lembra que estava escrito isso? Aqui não está escrito que ele manifestou completo. Para essa igreja, ele manifestou pelas mãos. Ele manifestou pelas mãos. Está escrito lá, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E por que ele manifestou com as mãos? Porque o problema daquela igreja eram as mãos, eram as obras. Era a forma que ela conduzia, era o fruto que ela dava, eram as obras que ela produzia. Então ele se manifestou de uma forma que ela pudesse enxergar. Ele manifestou com as mãos. Tem uma música que a gente às vezes canta no louvor que fala assim: muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Já ouviram isso? Por quê? Porque as mãos são as obras, porque as mãos são as bênçãos, porque as mãos significa isso, o trabalho, do trabalho das tuas mãos comerás, tudo te irás bem. Não tem tudo isso? Então ali Jesus manifesta com as mãos, o eu sou vem com as mãos. E a promessa, pode colocar lá por favor no final, no 7. Está escrito, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas de Éfeso, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E ali então, no meio de tudo isso, fala assim, a palavra de Deus fala, ó, eu tenho contra ti, você é uma igreja boa, você até que tem guardado os ensinos, você está tentando fazer tudo certo, você está fiel. Ei, sabe, Bruninho, você está fiel, você está guardando os ensinos, é como se Deus estivesse falando hoje. Mas se o seu problema são as suas obras, hoje Ele está se manifestando
sobre você, com as mãos, com as estrelas, e falando assim: arrependa-te. Eu estou mostrando as mãos, e eu estou com as mãos para curar as suas mãos, as suas obras. E você tem a chance de se arrepender. Isso daqui não é juízo para morrer, é juízo para se arrepender e poder viver. Isso daqui é juízo porque Ele quer trazer vida. Isso daqui é apontamento de diagnóstico, de problema para poder solucionar. Ai, que palavra dura, pastora. Não, é palavra de vida. É palavra de bênção. É Deus trazendo alinhamento. Em nome de Jesus, se você é esse que tem problema com as suas obras, com o seu fruto, com o fruto das suas mãos, com as suas obras, Ele se apresenta nessa noite. O eu sou, com as mãos, com as estrelas. Eu queria falar agora da igreja de Esmirna. Ela está em Apocalipse 2, do 8 ao 11. Queridos, essa igreja ela era um exemplo. Porque essa igreja ela é considerada uma igreja perseguida. Ela era uma igreja sofrida, ela era uma igreja perseguida, mas ela era uma igreja perseverante. Sabe aquele povo que chora, quase morre, tem dia que está meio morrendo, mas vem, tem dia que está querendo desistir, mas não desiste nunca, tem dia que está achando que vai dar tudo errado, mas fala, não vou desistir porque uma hora vai dar certo. Aí um dia você está assim, Deus, eu não aguento mais, no outro dia você fala, não, eu aguento, eu vou mais um pouco. É Esmirna. Se você é esse, você era Esmirna. Você era esse, era essa igreja. E sabe como que Jesus se manifestou? Apocalipse 2, 8, por favor, 2:8. Olha que coisa maravilhosa. A completude de Deus para essa igreja. Ao anjo da igreja em Esmirna, ele escreve estas coisas. Quem escreveu estas coisas? Diz, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Porque era uma igreja que entendia, era uma igreja que estava alinhada com Cristo. Então ele não apareceu ali como juiz, ele apareceu como o primeiro e o último, como autor e consumador. Ele apareceu como aquele que estava morto e reviveu, porque ela era uma igreja que estava entendendo. Ela estava sofrendo, morrendo, mas vivendo, sofrendo, morrendo, perseguida, mas vivendo, sofrendo, meio querendo desistir, mas não parando nunca. E eu quero declarar em nome de Jesus nessa noite, não quero que você fique nesse sofrimento todo, mas que você não vai desistir, mesmo sendo perseguido, você vai perseverar como a igreja Esmirna, no nome de Jesus. Amém? E a promessa, vamos ler lá em Apocalipse 2:11. O que diz a palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Você pode dar um glória a Deus? Também é nessa igreja que Deus... que está escrito na palavra, e Deus diz assim, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é ser fiel até amanhã, não é ser fiel hoje, não é ser fiel por um ano, é se você ficar 50 anos vivo, 50 anos fiel. Se Jesus voltar amanhã, você está fiel, e aí você vai para a eternidade, lá você vai ficar cantando no céu, santo, 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 e vai ser maravilhoso, que lá nós vamos louvar o dia inteiro, você já pensou? Gente... Isso é maravilhoso, né? Eu fico só pensando, meu Deus, eu vou adorar o dia inteiro lá no céu. Mas, enquanto nós não estamos no céu, nós vamos ser fiéis até a morte, para nós herdarmos a coroa da vida. Posso ouvir um amém? Gente, vocês estão me assustando? Está todo mundo assim, onde vai parar isso? Igreja de Pérgamo. Pérgamo, Apocalipse 2, do 12 ao 17, é onde está essa passagem. Queridos, essa igreja, quando eu comecei a ler, eu vou ler aqui o 2:12, diz assim, ó, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas, diz, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Para essa igreja, Jesus se manifestou com a espada afiada de 2 gumes. Na hora que eu li isso, eu li a primeira frase, eu falei, essa igreja tinha problema com o ensino. Eu não acabei de ler. Ah, pastora, mas você já sabia. Quantas vezes você leu a Bíblia? Querido, você acha que a gente lembra de tudo toda hora? Por que a gente tem que ler a Bíblia todo dia da nossa vida? Não importa se a gente leu uma, ou se a gente leu duas, ou se... Não importa, nós vamos passar o resto da vida lendo.
Porque você acha que a gente decora tudo versículo de cabeça e sabe, a de Pérgamo era essa, aquela. A gente lembra das duas que eram as melhorzinhas aqui, e a gente só quer ser elas. A gente não fica lembrando certinho, não. Eu não lembrava o que era qual quando eu estava lendo. Mas na hora que eu li isso, eu falei, meu Deus. E aí eu continuei lendo e o Espírito Santo realmente começou a falar comigo. E ali está escrito assim, ó. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. E aí fala lá que ensinou, né, os israelitas a imoralidade sexual e os ensinos para se alimentarem de alimentos que eram de sacrifício, né, sacrifício pagão. E aí ele fala, arrependa-te. E ela também era a favor dos ensinos nicolaítas. Lembra daqueles ensinos, daquela seita que Éfeso era contra? Essa daqui aceitava. Sabe que igreja é essa? A palavra de Deus é tão linda, porque está escrita assim no início, ó, eu conheço o lugar que você habita, eu sei que não é fácil, eu sei que você habita onde está Satanás. Você sabe o que acontece? É aquele povo. E talvez exista alguém aqui, que às vezes você vive num meio sujo. Você não tem culpa. Às vezes no trabalho tem pessoas promíscuas. Às vezes na sua faculdade tem pessoas promíscuas. E você vem na igreja, você não abandonou a fé, você não quer renunciar à fé, você ama vir aqui na igreja, você ama os momentos do louvor, ama quando o pastor Murilo prega, você acha tudo maravilhoso. Só que você aceita a doutrina de Balaão. E você aceita, junto com tudo isso, os ensinos dos nicolaítas que corrompem o evangelho. Você acaba aceitando e entra o que na sua vida? Imoralidade sexual. Entra o que na sua vida? Entra os alimentos consagrados, às vezes coisas sacrificadas a ídolos. Vai entrar na sua vida, pastora, mas de onde vem tudo isso? Às vezes você está fazendo, você não está nem pensando o que você está fazendo. A hora que você está lá, porque o inimigo é sutil. Isso daqui era uma igreja, ei, não estou pregando para quem não é da igreja, não. Isso daqui era uma igreja. Uma igreja. Nós estamos falando da igreja de Pérgamo, que aceitou os ensinos errados. E aí, Deus vem e fala assim, arrependa-te. Arrependa-te. Eu tenho contra ti que você está aceitando ensinos errados junto com os ensinos corretos. Você vai na EBD e você aprende um monte de coisa boa. Mas você chega lá na faculdade, você chega lá no trabalho, você chega lá com a vizinha, você aceita. Você chega lá com os amigos do futebol, você aceita o que eles estão falando. E aquilo entra no seu coração. E aí Deus está falando assim, para a próxima fase, é melhor você se arrepender. Porque eu estou com a espada de 2 gumes para te ensinar. Você sabe o que é maravilhoso? A manifestação do eu sou aqui, ele veio com a espada aguda de 2 gumes, que eu acabei de ler. Abra, por favor, Hebreus 4:11, é um versículo muito conhecido. E você vai ver que a espada é a palavra. A espada é a palavra de Deus. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém... 4:11, é isso? Da NAA. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Será que eu marquei errado? Vê qual que é esse versículo aí, eu devo ter anotado errado. A palavra de Deus é viva e eficaz. E fala que ela é mais penetrante, mais cortante do que a espada de 2 gumes. Que ela divide juntas e medulas, alma e espírito. Achou? É 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sabe o que Deus está falando aqui para a igreja de Pérgamo, se você está se identificando? Começa a abrir a palavra na tua casa. Abre a palavra, porque Ele vai se manifestar para você na palavra. E na palavra você vai ver que o que você tem aprendido lá fora está errado. E que você precisa ficar com aquilo que é o certo. E você precisa renunciar ao que está errado. Você precisa se arrepender do que está errado. E você precisa ficar com o que está certo.
Porque o que está certo está na palavra, porque a palavra, ela é essa espada afiada de 2 gumes, que penetra em nós, que nos ensina, que nos exorta, e que nos corta de vez em quando também, porque é para o nosso bem. Amém? E assim ele se manifestou para a igreja de Pérgamo. Mas eu quero declarar nessa noite, se você tem sido essa igreja, você está dentro dos templos, você tem vindo na igreja, você é crente, porque Jesus se manifestou com a palavra. É quem tem a palavra, é quem conhece a palavra. E ele se manifesta para nós, ele se manifestou para essa igreja. E ele está falando, se arrependa. Se arrependa e volta para o ensino correto, no nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Quero falar da igreja de Tiatira. Tiatira está em Apocalipse 2, do 18 ao 28. E a igreja de Tiatira, queridos, vamos ler também o início para ver como que o grande eu sou se manifestou para essa igreja. 2:18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus. Agora olha como que ele aparece para ela. Que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Sabe o que está escrito aqui na palavra sobre essa igreja? Ei, eu conheço tuas obras, teu amor, tua fé. Eu sei que você corre com tudo, que você tenta fazer tudo, você parece até boa, sabe? Você tem perseverança, está escrito isso na palavra. Só que eu tenho contra ti que você tolera Jezabel, que você aceita os ensinos de Jezabel. E Jezabel era uma rainha que se dizia profetisa, uma falsa profeta. Jezabel era aquela que manipulava, Jezabel era aquela que trazia ensinos que eram pagãos. Jezabel era aquela que trazia imoralidade também sexual. E daí, simplesmente, Deus se manifesta para essa igreja com os olhos de fogo e com os pés de bronze reluzente. E o Espírito Santo ministrou assim comigo, que esses olhos de fogo é para fazer com que a gente tenha a visão correta. Porque Jezabel, como ela é rainha, como ela é autoridade, como ela é profetisa, ela se passa por verdade, mas ela é mentira. E os nossos olhos, a nossa visão fica distorcida. E com a visão distorcida, o nosso caminho fica errado. O nosso caminho fica torto. Os nossos pés caminham errado. E ali, Jesus se manifesta com os olhos de fogo, para trazer a nossa visão para o alinhamento do céu. E com os pés de bronze reluzente. Porque precisa alinhar o nosso caminho. Porque só Ele é caminho. Só Ele é verdade. Só Ele é vida. E nós não podemos aceitar Jezabel. E é tão forte essa igreja, essa situação com a igreja de Tiatira. Vai abrindo lá, por favor, a promessa dessa igreja. Apocalipse 2:26. É tão forte, porque quando você lê lá no meio, depois eu quero que você lê na sua casa, fala assim que está dando tempo para ela se arrepender, e ela não está querendo se arrepender, essa igreja. E aí está escrito assim, ó, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Se não nos arrependermos, se você tem aceitado essas coisas contrárias a Deus, que às vezes vêm através de autoridade sobre a sua vida, seja no trabalho, seja às vezes na escola, aonde for. Jezabel é uma figura de autoridade. Quando você não vence isso, você tem as próximas gerações que podem ser afetadas. Porque aqui fala, matarei os seus filhos. Vai sair matando todo mundo igual foi na época de Faraó. Não, queridos, é uma questão espiritual que eu estou falando. Amém? Nós temos que ter esse discernimento. Nós queremos as nossas gerações no Senhor. Todas as nossas gerações. Mas é maravilhoso quando nós vencemos isso. Olha a promessa de quem vence algo que é errado nesse nível. Matarei os seus filhos, está lá. Seus filhos e todas as igrejas conhecerão. Olha o 2:26. Ao vencedor. Se você está disposto a se arrepender e vencer isso, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações.
Vença tudo isso que é errado e você vai ter autoridade sobre as nações. Você vai ter autoridade sobre as nações, no nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos acordar para tudo isso. Igreja de Sardes, Apocalipse 3, do 1 ao 6. Queridos, essa igreja era uma igreja morta, adormecida. Coloca lá o 3:1, para a gente já ver como que ele se manifestou. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele se manifesta de uma forma espiritual muito forte. Os 7 Espíritos de Deus. Sabe por quê? Porque ela estava morta, espiritualmente. E ele se apresenta para ela falando assim: ei, olha para mim, eu tenho vida. Eu estou aqui com os 7 Espíritos de Deus. Eu tenho vida, saia desse lugar que você está morta, adormecida. E ele fala assim, ó, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Você está morrendo, você está morrendo, você está morrendo. Então, seja vigilante, não morra mais. Olha para mim, porque eu tenho 7 Espíritos de Deus aqui. E Jesus apresenta-se para ela. O grande eu sou, com os 7 Espíritos de Deus, para essa igreja que estava morta. É aquela pessoa, queridos, ela tem aspecto de viva. Ela não renunciou à fé. Você vê ela vindo na igreja, ela levanta, ela toma banho. Já viu quando o povo fala, tá zumbizando? É um termo, um ditado que o pessoal usa. É aquela pessoa que levanta, que vai, que trabalha, você vai tudo no automático. Vai, trabalha, faz, chega em casa, faz a comida, senta, come, deita, dorme. Você está vivo por fora. Quem está te vendo? Não, ele está bem, está vivendo. Ele tem um trabalho. Sabe como que está lá dentro? Morto. Sabe como que está lá dentro, na alma, no coração, no espírito? Morto. E Deus está vendo. E sabe como que Ele se apresenta para você? Com os 7 Espíritos de Deus. Para trazer vida para você, no nome de Jesus. E esse é um tempo, é um ano, que Deus vai se apresentar para cada um, na forma que nós necessitamos. E com as promessas de cada um, na forma que Ele tem para cada um, no nome de Jesus. Amém? Vamos vencer aquilo que nós precisamos vencer. Eu quero falar da igreja de Filadélfia. Estou quase acabando. Uma igreja abençoada. Você pode dar um glória a Deus? Porque o amém estava difícil até agora, né? Vendo só coisa ruim. Apocalipse 3. É do 7 ao 13, mas vamos ler o 7, por favor. Como que o eu sou se apresenta para ela? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Olha como que Jesus se apresenta para uma igreja que está santa, alinhada, missionária, uma igreja abençoada, uma igreja que não está fazendo picuinha, que não está olhando para a vida do outro, que está olhando para o que tem que fazer, para uma igreja que está curada, para uma igreja que está liberta. Você sabe o que ele faz? Ele entrega a chave. Ele entrega a chave da porta, ele fala assim, ó, vai, que eu estou abrindo essa porta e não vai ter quem fecha. E sabe de uma coisa? Também estou fechando aquela ali, não vai ter quem abre. Sabe por quê? Porque você é Filadélfia, porque você está alinhada, porque você está curada, porque você está sarada, porque você é o que eu estou esperando que todo mundo faça. E ele tinha que dar um exemplo de uma dessa aqui, ó, para a gente saber o que a gente tem que buscar, perseguir. Essa é a igreja que o Senhor quer que a gente seja. Vamos ler lá, no 12, para a gente ver a promessa dela. 3:12. Ao vencedor, far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Quem quer ser essa coluna no santuário de Deus? Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Queridos, é muito forte. Essa é uma igreja que eu quero ser. Essa é uma igreja que o Senhor quer que a gente seja, porque Ele está com a chave pronta. E Ele fala assim, Ele se apresenta para uma igreja dessa, ó, eu vou te entregar a chave, Ariane, Raidel, vocês estão prontos, vem aqui, pega a chave, vai lá morar na casa própria, vai lá, pode pegar o carro. Tem gente que chega e fala assim, fulano tem um sonho de ser rico, está pronto? Não está, não vai ser.
Fulano tem um sonho da casa própria. Fulano tem um sonho. Queridos, nós temos que ser essa igreja, Filadélfia, que Deus entrega a chave no nome de Jesus. Amém? Igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, do 14 ao 12. Eu estou acabando, tá, queridos? Mais 5, 10 minutinhos. Essa igreja de Laodiceia, nós vamos ver lá no 3:14 como que ele se apresenta. Gente, esse povo da mídia está uma bênção, né? A Cálita está lá, ela já está rapidinha, mais do que eu. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, estas coisas diz o... Olha como que Jesus se apresenta para ela, como o amém. Sabe o que significa a palavra amém? Assim seja. Assim seja. E essa igreja é aquela igreja que estava morna. É aquela igreja que você conhece a história, porque muita gente já pregou, e que fala assim, seja quente ou seja frio. Porque você não é quente e nem frio, eu já estou a ponto de te vomitar, porque você é morna. Você não vai nem de um lado nem do outro. Então, já que você não vai do lado nem do outro, já que você está em cima do muro, o muro, quero te falar que é do Satanás. Quem está em cima do muro, está no domínio dele. E é isso que Jesus está falando aqui para ela. E ele chega para ela se acha próspera, ela acha que está tudo bem. Porque a pessoa que está morna, ela não está enxergando nada, ela acha que ela está bem. E ali o Espírito Santo foi ministrando comigo, que ele se manifestou como o amém, porque é exatamente para essa igreja que tem aquele versículo, é o verso 20, coloca 3:20, tão conhecido, que todo mundo aqui já ouviu falar, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e cear com você. Se você não abrir, eu vou sacudir a poeira da sandália e vou seguir. Não está escrito a poeira da sandália ali, mas tem essa passagem na Bíblia. Então, sabe o que Jesus está falando assim? Amém para você. Sim e amém. Eu estou aqui do lado de fora batendo na porta. E sabe o que é interessante? Nós já pregamos muito e às vezes a gente usa esse versículo para as pessoas aceitar Jesus. Olha, ele está batendo na porta do seu coração. Mas aqui, até onde eu acho que foi o pastor Lucas pregou e falou, está sendo pregado para uma igreja. Que Jesus está do lado de fora. Às vezes nós vamos estar dentro da igreja, vindo na igreja, mas Jesus não está dentro de nós, que somos igreja. Agora, olha que interessante. Para a igreja de Filadélfia, Jesus vem com a chave. E fala assim, ó, toma aqui a chave da porta que eu vou abrir e ninguém vai fechar. E aqui eu fechar, ninguém vai abrir. Mas aqui, ele fala assim, eu estou do lado de fora. Você vai deixar eu entrar? Eu estou batendo na porta. Na outra, ele entrega a chave. Nessa daqui, ele pede para você abrir com a sua chave. A chave do seu coração. Porque você não tem Jesus. Porque você não recebeu ele ainda. Ou recebeu de uma forma que não valorizou. E não está nem aí para o que está fazendo com ele. E a promessa, se você vencer tudo isso, se você se arrepender, Apocalipse 3:21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Queridos, é muito forte. Porque essa é uma igreja morna e tem promessa. A outra é uma igreja morta e tem promessa. A outra é uma igreja idólatra e tem promessa. A outra é uma igreja que está com imoralidade sexual e tem promessa. E sabe o que eu vejo? Que o problema é comigo, com você, nunca foi com Deus. Todo mundo tem promessa. Todo mundo tem propósito, todo mundo tem promessa. Todo mundo tem. Mas só quem vencer vai receber. Só quem vencer vai receber. Só quem se arrepender vai receber. Só quem se humilhar vai receber. Porque se não vencer, então nós não vamos ter a promessa. Então nós não vamos ter o cumprimento da promessa. E é isso que o Senhor falou. E de Gênesis a Apocalipse, nós vemos tantas passagens, onde nós vemos a manifestação do eu sou, de formas diferentes. Quando nós vamos lá para Êxodo, você conhece a história, aquele momento que Moisés estava ali cuidando, né, do rebanho do sogro, e Deus se manifesta naquela sarça que ardia, que queimava, mas não se consumia, e ele começa a falar com Moisés, Moisés vai lá, liberta o meu povo, ele fala, como assim, como é que eu vou fazer isso? Não, você vai, seu irmão vai te ajudar. Aí ele fala, não, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou falar o que lá para o povo? Eu vou falar que quem que está me enviando? E ele fala assim, diga que o eu sou te enviou. Eu sou? Por que tem esse nome? Eu sou.
Porque eu sou tudo que você precisar. Porque eu sou tudo que você precisar. E aí eu comecei a ver tudo que tem eu sou na Bíblia, e é tanta coisa que nem tinha como escrever, mas eu sou Deus, eu sou o bom pastor, eu sou contigo, tudo isso está dentro de versículo. Eu sou o Senhor, eu sou a porta, eu sou o santo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que vos consola, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou aquele que sonda as mentes e o coração. Eu sou aquele que cura, eu sou aquele que te liberta, eu sou aquele que está vendo que ninguém viu, eu sou aquele que está na sua casa, eu sou aquele que te ajuda, eu sou aquele que está vendo quando você chora, eu sou aquele que te consola, eu sou aquele que te conforta, eu sou aquele que vem com a espada para te mostrar que você está errado, sou eu que te cutuco, o Senhor está falando tudo isso para mim e para você. É Ele. Eu sou de Gênesis, Apocalipse, Ele é tudo. Ele é tudo. A equipe de louvor vai vindo para cá, por favor. Mas Ele se manifesta para cada um da forma que cada um precisa. Eu queria que você fosse colocando de pé. E que você começasse a pensar de Gênesis a Apocalipse, queridos, para Israel, para o povo de Deus. O eu sou é símbolo de libertação. O eu sou é símbolo de força. O eu sou é símbolo de provisão no deserto. O eu sou é o símbolo dos milagres. O eu sou é o símbolo das maravilhas. Mas você já parou para pensar que para Faraó, ele é o símbolo do desespero? Para Faraó, o eu sou se manifestou com pragas? Para Faraó, o eu sou se manifestou autorizando o espírito da morte passar e levar o próprio filho de Faraó. E tudo está nas mãos do eu sou. E tudo está nas mãos dele. O controle está nas mãos dele. E isso eu não sei para você, é muito forte para mim. Para a filha de Jairo e para Lázaro, o eu sou é um direito novo à vida, é ressurreição. Sabe, para Maria, aquela prostituta, o eu sou é um significado de perdão. Meu Deus, eu tenho perdão, eu tenho uma nova vida, uma nova história. Talvez seja esse o significado do eu sou para você. E nós vemos tantas coisas. Para Naamã, para a mulher hemorrágica, para tantos doentes, coxos, cegos. O eu sou é o significado da cura. É o significado da cura. Para os endemoniados, o eu sou veio como libertação. Tirou o espírito maligno. E ali o significado é libertação. Mas para os fariseus, ele era um falso profeta. Um perturbador. Então Deus, Ele é tudo que eu precisar que Ele seja. Deus faz tudo que for necessário fazer para tentar me realinhar e realinhar você. Porque Ele quer nos salvar. Ele não aceita nos perder. Ele me ama e Ele te ama. Sabe quem é o eu sou para mim? E eu comecei a orar e analisar, Senhor, quem é o eu sou para mim? E o eu sou para mim é aquele que me resgatou ainda na minha juventude. O eu sou para mim é a rocha da minha casa, é o meu alicerce. O eu sou para mim foi a cura na minha enfermidade. O eu sou para mim é a cura da minha alma. O eu sou para mim, é a certeza no dia de insegurança. Você acha que eu não tenho medo? Eu morro de medo de muitas coisas. Ai, pastora, você é tão forte. Eu não sou forte, eu sou fortalecida. É diferente. Ninguém é forte, nós somos fortalecidos quando nós estamos com Ele. Ele é forte, Ele é fortaleza, Ele é escudo. Lembra da palavra? Então, Ele é fortaleza no dia da minha fraqueza. Muitos dias do meu medo, da minha insegurança, Ele é a minha certeza. Senhor, eu não sei se eu vou. Fala comigo. Mas se Ele fala, a gente vai com medo mesmo.
porque Ele é a segurança. Ele é a paz no dia da minha aflição, porque eu tenho muitos dias de aflição, mas Ele me traz paz, Ele me dá paz. Ele é amor dentro da minha casa, entre eu, meu esposo, minha filha, entre os irmãos da igreja, os ministérios, a unidade na equipe de louvor, é Ele. O amor que nos envolve, é Ele. O cuidado com essa casa, o zelo que vem, é Ele. Tudo é Ele. Eu queria que você fosse colocando o seu coração diante do Senhor, para perguntar que igreja você é, e como Ele tem se manifestado na sua vida. Vamos declarar: Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Ele se manifesta na minha e na sua vida. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Se adorarmos, vamos declarar isso. Se adoramos, Deus se manifestará. Vamos adorar. Se clamamos, Clamando Deus a Ele. se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Ele se manifesta. Ele se mostra como eu e você precisamos. Se adoramos, Deus se manifestará. Ele se manifesta para mim e para Se você. clamamos, Deus se manifestará. Como nós conseguimos Se ver. buscamos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se manifestará. Jireh se manifestará. O Deus da cura, Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Somente a igreja, vamos declarar. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé, Rafa. Essa canção, ela fala dos vários nomes de Deus, porque Ele é um só, é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. E se o Senhor esteve falando com você nessa noite em algum aspecto, se você é a igreja maravilhosa de Filadélfia e você quer continuar sendo, eu queria te convidar a vir aqui para frente. Mas se você também é alguma das igrejas que precisa se arrepender de algo, vem aqui para frente. Vem aqui para frente e declarar isso junto conosco, que eu quero orar junto com você. Vamos orar, colocar nossas vidas diante do Senhor. Vamos nos arrepender, seja das nossas obras, seja dos ensinos contrários àquilo que Deus tem mostrado. E vamos mostrar para o Senhor que nós queremos, sim, entrar nessa fase de bênção, de promessa. Oh, Pai,
diante de Ti, Pai. Eu creio, Senhor, em tudo isso que o Senhor veio, Pai, mostrando, Jesus, e ministrando, Pai. Desde aquele dia na minha casa, Senhor, em que o Senhor foi se mostrando as multiformas do grande eu sou, as multiformas que o Senhor se apresenta para nós, as formas que nós conseguimos ver, enxergar e mudar, Senhor, mudar aquilo que precisa ser mudado e realinhado. Pai, nessa noite nós queremos startar isso, nós queremos pedir perdão, nós nos arrependemos, Senhor, declaramos que nos arrependemos, os nossos olhos estão sendo abertos pelos olhos de fogo do Senhor. Pai, a sua espada de 2 gumes está penetrando, Pai, está alinhando, Pai, está separando juntas e medulas, está mostrando o que é joio, o que é trigo, está mostrando para nós o que é ensino de Deus, o que é ensino de Jezabel, o que é ensino de Nicolaítas, o que é, Senhor, armadilhas, Pai, de Balaque. Nós estamos vendo, Senhor, estamos enxergando, queremos pedir perdão e queremos pedir, Pai, no nome de Jesus, atua nas nossas vidas, nas nossas gerações. Nós entregamos ao Senhor, Deus, pedimos perdão, Senhor, por todos os pecados, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros, nossas falhas, pedimos perdão pelas omissões, pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus, pelas ações erradas, pedimos perdão pela fala, pelo pensamento, pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo, Pai, pelo espírito de morte que às vezes tem rondado o nosso coração, pela mornidão com o Senhor, pedimos perdão, Senhor, não queremos ser uma igreja morna, não, nós não queremos, Pai, ser vomitados pelo Senhor, não, nós queremos ser quentes, Senhor, aviva a tua noiva, aviva a tua igreja, aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, ser como a igreja de Filadélfia, Senhor, para que o Senhor possa entregar as promessas de cada um, para que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, entregar a chave de cada um, a chave da porta de cada um, Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Pai, nos levantar desse lugar de podridão, desse lugar às vezes de mentira, deste lugar, Senhor, de pecado, deste lugar, Senhor, de sujeira, deste lugar, Senhor, que não tem te agradado, ou simplesmente, Senhor, deste lugar, Senhor, deste lugar, Pai, que não é quente nem frio, deste lugar de mornidão, nós nos levantamos deste lugar, Senhor, e nós queremos clamar pela chave do Senhor nas nossas vidas. Você pode levantar suas mãos aí no seu lugar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos receber essa chave como a igreja de Filadélfia, Pai, a chave que vem do céu, a chave que abre porta que ninguém fecha, a chave, Senhor, que fecha também as portas que ninguém vai abrir, porque é a chave do Senhor, da porta que é do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, começa a boa obra e conclua a boa obra que há na vida de cada um, para que nós possamos entrar na fase das promessas do Senhor, no nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Aleluia, Senhor. Pai, nós cremos em tudo isso. Queridos, como eu creio em tudo isso, como eu creio no poder da oração. Sabe por quê? Porque nós não somos ninguém, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, e o Espírito Santo de Deus que habita no meu e no seu interior, isso que você está sentindo hoje, pensando hoje, vivendo hoje, sabe esse passo que você deu para vir para frente hoje? Há dias atrás, quando eu estava lendo esse texto, eu dei esse passo na minha casa, eu me enxerguei em itens dessas igrejas e falei: Deus, eu não quero, eu me arrependo, eu não quero, sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós erramos, mas nós podemos nos arrepender, e sabe de uma coisa? Ele nos perdoa, porque Ele não resiste um coração quebrantado, um coração verdadeiro, um coração que realmente está se arrependendo, e que quer entrar nesse novo ciclo das promessas do Senhor, porque Ele tem para mim e para você, no nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Deus te abençoe. Que nesse novo ciclo, nesse novo tempo, você receba a sua chave
das promessas do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, pode ficar em pé no seu lugar. Quero só orar para te abençoar, para você voltar para sua casa. E hoje já é quinta-feira, sábado tem culto dos jovens, 19 horas. Aqueles que estão vindo, quem não está vindo, vem também, em nome de Jesus. Tem sido uma bênção o grupo de jovens da nossa igreja. Domingo nós ainda não retornamos com a IBD, estamos num período de férias, preparando algo especial para a igreja do Senhor. Já está preparado no céu, agora na terra nós temos que preparar aquilo que o céu tem para nós, em nome de Jesus, amém? E à noite teremos um culto abençoado, não perca, venha louvar junto conosco, venha adorar, venha receber uma palavra, um alimento do céu para a sua vida, amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero clamar a Deus, esse mesmo Espírito que nos envolve, esses anjos que estão aqui, nos acompanha, Pai, para as nossas casas. Pai, abençoa a vida dos meus irmãos, conduza eles em segurança. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Deus, que o Senhor continue cuidando da vida de cada um, da casa de cada um, e que a boa obra que o Senhor está começando, Pai, nessa noite, Pai, de diagnóstico, a boa obra que o Senhor está começando nessa noite, Senhor, de entendimento, que o Senhor, o grande eu sou, continue a se manifestar na casa de cada um e mostrar, Senhor, aquilo que precisa ser realinhado com o céu, para que no nome de Jesus, todos nós possamos viver as promessas do Senhor, no nome de Jesus, amém? Amém, vai na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.